Olá, muito boa noite, dia 4 de junho de 2026. E está no ar mais um programa Leia. Seja muito bem-vindo, você que está nos escutando pela Rádio 102.9 ou nos assistindo no canal do YouTube A Hora TV. Convido você que fique conosco e nos momentos de intervalo, convido você a acompanhar as principais notícias do dia nas plataformas digitais do Grupo A Hora e também ler a edição do jornal de hoje do Jornal A Hora. O podcast integra as ações do programa Leia, ampliando a nossa missão de incentivar o hábito da leitura e fortalecer a educação no Vale do Taquari. Eu sou Isaac Rocha e vou te acompanhar nesse bate-papo. Convido sempre você também a acompanhar o nosso caderno Leia-me, voltado às crianças de 4 a 12 anos, nas edições do jornal A Hora de terça e aos sábados. E o caderno Leia-me Professor, criado para valorizar as ações e lideranças educacionais, sempre na segunda semana do mês. E já está no ar o nosso concurso Leia para os professores. Serão 5 projetos de incentivo à leitura e todos os profissionais de educação poderão escrever seus projetos. Os finalistas serão divulgados em um grande evento no final do ano. Mais de R$10 mil em premiação. Bruna Mendel, mais um programa, mais um podcast do Leia e hoje num lugarzinho muito confortável e diferente aqui na Islã. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Isaac, que oportunidade estarmos em uma escola, né? Tudo que nós, professores, gostamos é de estar em escola, me sinto muito em casa aqui, sendo recebida, então, pela diretora Sandra, né, que nos recebe aqui nesta noite, e é sempre uma oportunidade de fazer este encontro, que tem um tema tão importante, né, Isaac? Exatamente. Então está aqui conosco a Sandra Preto, diretora da Islã. Sandra, muito bem-vinda. Boa noite a todos. Uma honra poder recebê-los, né, no nosso espaço e poder falar um pouco, então, toda essa caminhada e que a gente está junto com vocês, né? Uma honra. Está aqui conosco também a Karma, diretora da Escola Fernandes Vieira. Seja muito bem-vinda, diretora. Boa noite aos colegas. E também um prazer estar aqui convosco e a gente falar em leituras múltiplas. Exatamente. Muito bom. E o nosso encontro de hoje, então, ele fala de leituras, ele vai falar do voo da Fênix, que esse é o tema do nosso encontro de hoje, dessas escolas que recomeçam, que se redescobrem, que se reinventam a todo tempo. Eu acho que na educação essa é uma máxima, né? É preciso se reinventar a cada dia. E aí, então, nós sempre escolhemos uma literatura, então, para embalar e dar o tom do nosso encontro. E eu, quando fui convidada pelo Isaac a fazer este encontro com esta temática, logo me retomei um poema do Braulio Bessa, que fala sobre recomece. Quando a vida bater forte, sua alma sangrar, quando este mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora de recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você duvidar, é hora de recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o corpo fraquejar, quando não houver caminho e nenhum lugar para chegar, é hora de recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora de recomeço. Recomece a amar. E quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força lhe é ruim, conseguir lhe derrubar, é hora de recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, e se tudo que for real for difícil de suportar, é hora de recomeço. Recomece a sonhar. E hoje estamos aqui para celebrar este sonho, né? A educação é um sonho possível, um sonho que nós lutamos a tantas mãos. E o tema do nosso encontro de hoje é o voo da Fênix. Como está a evolução na reconstrução das escolas do Vale do Taquari que foram atingidas pela enchente? Escolhemos hoje, então, para representar essas escolas, a Islã e a Escola Fernandes Vieira. Então, começo com uma pergunta.
No poema Recomece, do Braulio, lemos na abertura: é hora de dizer que é preciso recomeçar, principalmente a acreditar. E como está sendo esse recomeço nas escolas de vocês, diretoras? No início foi bem difícil, né? Quando a gente viu tudo destruído, livros, né, na lama, e tu pensa como recomeçar. Mas quando tu vê uma comunidade voltada, ajudando, porque a causa é nobre, nos dá força para a gente continuar. E é no livro, e é nas histórias que a gente busca forças para dar continuidade. Nós tivemos muitas doações de livros, lindas coleções que vieram, coisas que a gente nem tinha acesso. Nesse momento difícil, nós tivemos a oportunidade de retomar a nossa biblioteca. Então, é importantíssimo. Trabalhamos com as crianças no retorno, porque muitas ficaram traumatizadas. Se escutavam um barulhinho da chuva, uma ameaça, já entrava em pânico. E foi através da leitura, do trabalho didático que as professoras fizeram, que a gente conseguiu um pouquinho acalentar, dar essa segurança para as nossas crianças. Isso, e eu até fiz uma sinalização aqui para mim, que além do acreditar, que as nossas crianças, a nossa comunidade precisou, nós próprios, né, enquanto funcionários da nossa escola Fernandes Vieira, precisamos começar a sonhar. Em momentos parecia que, inclusive, os sonhos tinham se ido com a água, tudo que tinha ido tudo embora. Mas aos poucos, em leituras, em conversas, em diálogos, em ideias, percebeu-se que não, que nós estamos aqui. Os verdadeiros protagonistas de todas as histórias e de todas as leituras, e leituras de vida também, estamos aqui. Então, nós temos como levantar esses sonhos e fazer um recomeço. Fácil? Não será, não está sendo fácil. Nós, inclusive, se formos ir um pouco a fundo a respeito do prédio, inclusive, está sendo bem difícil. Nós estamos ainda estando amparados por outra escola, agora neste momento pela Escola Moisés Cândido Veloso, a quem nós temos que agradecer muito. Eu digo, toda vez que converso com a diretora de lá, com a nossa mantenedora, nós agradecemos por estarmos naquele espaço e por eles terem nos acolhido. Mas a nossa escola, a nossa casa é a nossa casa, né? E a nossa casa é pertinho daqui da Islã. Então, nós temos enfrentado vários desafios por não estarmos perto da Islã, que eu diria assim, família, Islã, Fernandes Vieira, ou Fernandes Vieira, Islã, a casa da família. É um conjunto que as famílias fazem, um trajeto que as famílias fazem diariamente. E ele está interrompido no momento. E a gente sente muito, a gente sente com os nossos pais das nossas crianças, né, as nossas crianças, quando esse vínculo ele foi rompido, né, porque era só atravessar a rua, aqui pertinho, as crianças estavam seguras. Fernandes Vieira, a gente tem, né, esse contato, quantos anos, e quando teve a enchente de maio, que realmente destruiu tudo, ficou bem complicado. Quantos pais vieram chorar para tentar, como vai ser agora? Fernandes Vieira não está mais aqui, porque era um porto seguro. Islã, Fernandes Vieira. E hoje a gente vê a dificuldade de muitos pais, a gente perdeu algumas crianças também, porque o acesso ficou mais longe, dificuldade de transportar. Tem algumas crianças que estão aqui no Irmã Branca, mas o transporte em si, essa logística ficou bem complicado.
Sandra, aproveitando, hoje a Islã atende qual o número de crianças? Vocês têm mais, além daqui da sede administrativa, do Centro Lenira, vocês têm outros centros, né? Nós temos 3 centros de atendimento. Tem um que é no Santo Antônio, Centro Pedro Albino Miller. Temos o que era carinhosamente conhecido como Lar da Menina. Hoje a gente atende meninos também, que é o Centro Nora Oderich da Conserva. E o Centro Lenira, então, que fica aqui no centro. A gente atende nesse centro 300 crianças. Da educação infantil, a gente tem dos 2 aos 6 anos. E o turno oposto à escola, dos 6 aos 15 anos. Nessa unidade que nós estamos, a gente começa às 4h15 da manhã para atender as mães que trabalham nos frigoríficos. Então, a Islã está localizada aonde realmente tem a necessidade e ela está aberta para as necessidades também da comunidade. Eu fico um pouco chateada quando eu escuto pessoas dizendo, quando a gente falou em reconstrução, que a Islã iria para um outro bairro, né? Mas a Islã, mas que tipo de gente vem? E preocupação de não colocar que a Islã. Eu lhe pergunto, vocês vão num hospital, vocês vão no mercado, vocês compram mercadorias de indústrias locais? Sim. E quem são essas pessoas que estão ali? São pais das nossas crianças, são pessoas que até passaram pela entidade. A Islã não trabalha com marginal. A Islã trabalha com criança, com pessoas que têm essência, que precisam de ajuda, que não tiveram as mesmas condições, talvez, que uma Sandra, que uma Bruna. E aqui eles estão tendo a possibilidade, a oportunidade de mudar o rumo. Através de uma leitura, através de um contato com uma psicóloga, assistente social. Quando aconteceu tudo que aconteceu em 2023, 2024, quem deu suporte para essas famílias? Junto com o Fernandes Vieira. Sandra, me permita, posso sair do meu lugar um pouquinho? Claro. Então, deixa eu te dar um abraço, porque tu falou uma coisa assim que me fez tão bem ouvir de ti. Momento muito emocionante, né, Bruna? Para quem nos assiste no YouTube, no canal do YouTube, Mas é as isso, duas gente. diretoras se abraçando, muito emocionada. Sim, gente. Fernandes Vieira e Islã, nós estamos num lugar que nós precisamos estar. Perfeito, Não diretora. adianta Fernandes Vieira. Muitas pessoas devem ter perguntado para mim ou para Sandra, mas por que não refaçam estas obras num lugar longe onde não pega enchente? E eu respondo, porque nesses lugares não tem sentido ter Fernandes Vieira, não tem sentido ter o Islã. O sentido de ter essas escolas é ter esta comunidade. Então, de novo, a leitura que não vem do livro, a leitura que não vem do papel, a leitura que vem da realidade, do dia a dia que a gente vive e convive. E se nós não olharmos para essa realidade, para essas crianças, o que vai ser o futuro dessas famílias? Eu acho que a gente está falando aqui de um ponto de vista bastante humanístico, né? Nós estamos Exato. falando de construção de pessoas. O poema que antes eu li trazia verbos bem marcados no final, que eram lutar, acreditar, caminhar, amar, levantar e sonhar. E eu acho que a fala de ambas as diretoras trazem, né, Isaac, a representação disso. Pessoas que sonham a educação e que têm sonhos, sim, para as comunidades nas quais estão inseridas. Então eu vou mudar um pouco o script e fazer essa pergunta para vocês, meninas. Quais são os sonhos de recomeço para estas escolas? O olhinho da diretora Carmen até brilhou agora. Sim. Eu conversava ontem com minhas colegas lá na escola. Os nossos sonhos começam... eu estava conversando com uma funcionária, Marili, e eu dizia para ela, eu não vejo a hora, Marili, de ver essas crianças na pracinha, gritando, balançando, de nós estarmos lá, limpando a rua, deixando tudo ajeitadinho, assim, do jeito que as crianças merecem. E como que elas merecem? Elas merecem um espaço acolhedor. Elas merecem como uma vez já foi feita. Nossa escola
ela já passou por uma reforma toda, a gente já tinha feito um espaço acolhedor e nós percebemos o quão ou o quanto isso mexeu com elas no sentido de comportamental ou até agressividade. Estando ali num lugar organizado, elas também estão organizadas. Estando ali num local que elas se sentem pertencentes, eu também vou ajudar a cuidar, isso é meu também. E quem sabe é a única coisa que elas vão dizer de fato que é meu. Sabe, diretora Karma, o senso estético faz parte da aprendizagem, né? Quando estamos em um ambiente acolhedor, em um ambiente organizado, em um contexto que favorece essa aprendizagem, isso faz muita diferença, não é mesmo, diretora? Com certeza. É esse o cuidado que a gente tem. Vocês podem depois caminhar e ver. A Slam, por ser privada, né? Ela tem uma ligação muito com a comunidade. E a gente, quando aconteceu a enchente, logo a gente pôde limpar, recuperar, diferente do Fernandes Vieira, que depende, né? É outra forma de lidar com a situação. E sim, os espaços pintados, reformados, esse colorido, é isso que as crianças precisam ter, esse aconchego, porque assim, quando vem a água, ela destrói parede, destrói equipamento, a gente vai lá e limpa. Agora, o estrago que é feito na rotina, na família dessas crianças, principalmente na criança, isso marca na alma. E para a gente tirar isso, não é um trabalho de instituição de Slam, eu acho que vai muito além, é um trabalho humanitário que o município de Lajeado precisa fazer, porque eu não falo só de Slam, quando eu falo isso, são as crianças que foram atingidas, famílias que foram atingidas pela enchente, isso vai além de um trabalho institucional ou educacional. É um trabalho humanitário. E não só de Lajeado, do Vale do Taquari. Porque assim, gente, quando essa criança volta a dizer, escutar o barulho da chuva, ela entra em pânico. Então, o quanto nós precisamos ter essa estrutura e de poder acolher e dar esse suporte, esse carinho e dizer, não, aqui vocês estão seguros. Porque senão isso marca, gente. Hoje a gente tem crianças que ainda estão traumatizadas porque tu não esquece. Nós, adultos, já ficamos, meu Deus, vai outra enchente. Né? Como lidar com isso? Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e logo, logo nós estamos de volta. Estamos de volta com o podcast do Leia e hoje falamos sobre o voo da Fênix. Como estão a evolução das reconstruções das escolas? Está aqui conosco a diretora administrativa da Slam, Sandra Preto, e a diretora da Escola Estadual Fernandes Vieira, Karma Marder. Bruna, estamos, para quem está nos assistindo pelo YouTube, no canal A Hora TV, está vendo que nós estamos de dia aqui no centro, na Slam, né, junto com as diretoras. E como de costume, hoje é o nosso quarto podcast, né, Isaac? Quarto podcast. Estamos ficando bom. Estamos nos mantendo nessa proposta de fazer uma conversa voltada à leitura, voltada às pessoas, voltada à humanização. E como sempre, nós trazemos uma dica de leitura. E hoje não podia ser diferente, ouvindo essas escolas falar do Pequeno Príncipe. Um livro que muitos conhecem, né? Um livro de filosofia
escrito para adultos e para crianças, e ele traz um trecho onde a raposa diz ao Pequeno Príncipe: "Antes de me cativar, eu era igual a 100.000 outras raposas". E quando somos cativados, nos tornamos diferentes. Talvez para as pessoas que são alheias à educação, alheias ao mundo do ensino, apesar de ser muito difícil, porque todos fomos à escola ou temos alguém da nossa família que ainda está frequentando a escola, sendo nosso filho, nosso neto, um vizinho, um sobrinho ou afilhado. Sabemos que quando somos cativados por uma escola, somos cativados pela educação, não é apenas uma raposa, né? Ela se diferencia. E aí, diretoras, eu faço essa pergunta para vocês: qual é a característica que diferencia a escola de vocês de outras 100.000 outras raposas? Eu acho que é bem isso, né? A gente cativa as famílias, cativa as crianças e a gente é eternamente responsável por aquilo que cativa e nós não ficamos só nisso, né? Poderia só ficar no atendimento à criança, mas vai muito além. Essa criança tem uma família, essa família precisa ter um olhar, ela precisa ter uma ajuda. Então, o nosso trabalho de slam é justamente sobre isso. Quando tu traz isso, tu estava falando, eu fico pensando, é a slam. A slam, ela não fica no atendimento diário somente, ela vai além. E a gente nota as pessoas que vêm de outros lugares, de outros países que são atendidos aqui, dizem, em lugar nenhum tem uma instituição que nem a slam, aonde vocês olham o todo, a gente se preocupa, a gente tenta encaminhar, quando tem algo de saúde, encaminha para médico, quando for na parte da ciência social, encaminha para a rede, para poder dar um suporte, porque nós já tivemos situações em que a criança está aqui e não está aprendendo, está com dificuldade, tu vai até a casa, tu vai ver a realidade, não tem nenhuma mesa para fazer um tema. Como essa criança vai conseguir ler um livro, não tem luz, ou a luz é precária? Então, o nosso trabalho vai além. A gente precisa olhar para esses espaços também fora da instituição, fora da escola, para que eles possam ter um local com mínimas condições para poder, quando tu quer exigir algo, tu quer que eles avancem, mas eles têm que ter condições, e a gente precisa dar também essas condições. Exato. Sandra, tu falaste uma coisa assim que eu estava olhando, nós temos 20 alunos novos este ano que estão vindo do exterior. Cubanos, haitianos, venezuelanos, senegaleses, né? Não são alunos que já estão naturalizados aqui, são alunos que estão vindo aqui. Fora depois os que as famílias vieram que já estão naturalizados. E além desses, nós temos 8, deixa eu ver aqui para ter certeza, 11 atípicos, ou seja, 8 com transtorno de espectro autista, 4 com déficit de aprendizagem e 1 com múltiplas deficiências. Então, quando a gente trabalha numa escola, a escola não sempre volto e repito para os meus colegas, a escola por si só ela não está aqui para quem já sabe onde buscar, para quem tem como buscar, para quem já tem já tem atendido essas necessidades. A escola muito está para ajudar a atender quem não está conseguindo, quem está precisando de que te diga, olha, quem sabe vamos por aí, vamos buscar parceria lá com a Unimed, vamos encaminhar ali para o posto de saúde, vamos ver lá na Univates com alguém, com a psicóloga, vamos ver com o Sebrae, vamos ver, fazer palestra. Então, a nossa função escola, ela vai muito além, né? Muito além. E quando tu fala das crianças atípicas, esse é um desafio nosso também, porque aumentou muito. Antes tu podia dizer tem uma criança em cada turma, agora não, é bem mais. E nós precisamos, e a gente sabe que a rede ela está saturada, porque tem muitas crianças. Então,
uma das coisas que nós estamos pensando é montar também dentro da entidade uns espaços para que a gente possa ajudar, porque o que que vai acontecer aí na frente? Daqui a pouco a gente não vai ter mais profissional para trabalhar, porque está ficando difícil o emocional das nossas professoras lidar diariamente, porque desestrutura uma sala de aula, um ambiente. Então, é mais um desafio. Diretoras, esse contexto da educação que vocês retratam no Fernandes Vieira e na Slam, hoje é um contexto em todas as escolas, né? Nós percorremos Geral. pelo Leia e com o jornal e pelo nosso trabalho vários espaços e a gente vê a necessidade cada vez mais de instrumentalizar os educadores com ferramentas, com conhecimento para conseguir lidar, sim, né, diretora Sandra, com esses desafios, porque nós queremos manter os professores na educação. Nós queremos que o espaço da escola seja um espaço agradável para todos, para a comunidade, para os estudantes e para os funcionários, os professores, os servidores. E como vocês vêm trabalhando duas escolas que foram também atingidas pela enchente, então que precisam se reconstruir também para questões emocionais relacionadas, e a gente precisa pensar nesses servidores, né? Como eles estão vindo para o trabalho, porque É a às vezes base, né, Bruna? a base, porque nós estamos ali acolhendo e quem nos acolhe, né? Por isso que a Slam tem, durante o ano todo, formações. A gente traz profissionais, psicólogos, terapeutas, para poder ajudar, poder ouvir a demanda desses profissionais, os professores e todos, para que eles consigam sentir assim, opa, alguém também está olhando para nós, eu Perfeito. consigo também colocar, porque eu só receber essa carga e não ter com quem compartilhar fica difícil. Então, agora nós começamos um projeto lindíssimo, com profissionais, justamente para trabalhar essa área, além de outros projetos que nós temos fora, né, de hora para eles, para os profissionais, para a gente trabalhar isso. E também com os pais. A gente traz a família para dentro da escola, a gente escuta eles, vê qual é a demanda e traz profissionais, porque eles não têm, às vezes, acesso de ouvir um profissional que possa, opa, é assim, é dessa forma. E quando a nossa equipe chama alguns pais para tratar, que isso é quase que semanal que é feito, eles agradecem, porque eles não eu preciso de ajuda, eu estou perdido, eu não sei. Então, também é o nosso papel, porque se eles forem orientados, se eles seguirem, facilita, melhora dentro do ambiente escolar. Não podemos esquecer, né, diretora Karma, o que Freire nos traz, que a educação é feita de pessoas, por pessoas e para pessoas. E este ponto de vista, essa preocupação que a diretora Sandra traz, eu tenho certeza que está presente lá na Escola Fernandes Vieira. E mesmo como diz no livro do Pequeno Príncipe, né, as atitudes mudam os sentimentos, né? No momento que eu tenho uma atitude, eu tenho uma atitude com uma outra criança ou com alguém familiar, o sentimento dessa pessoa também vai mudar e essa pessoa vai se sentir acolhida. E se sentir acolhida é tudo que a gente quer, né? Dedicar a algo que é tempo, que é escuta, que é espaço, né? Ouvir. Às vezes, o que a pessoa, as famílias precisam é ouvir. Porque nesse mundo que é tudo corrido, que é tudo para ontem, que se diz na gíria, é tudo para ontem, ninguém mais ouve. Né? Ninguém mais ouve. E se percebe muito bem isso quando a gente está num grupo, um falatório, assim, um falatório que não se compreende, às vezes, nem o que cada um está dizendo, porque cada um quer falar, mas não se consegue ouvir. A escuta é pouca, né? A escuta é pouca. E sendo a escuta pouca, a gente pouco consegue direcionar também de uma forma correta essa pessoa no que ela está com necessidade. Quando a Carmen fala sobre escuta, nós temos um projeto Guardiões da Paz, aonde a gente faz rodas com nossas crianças, né? E esse é um dos objetivos também, que quando alguém está com o poder da palavra,
os demais têm que escutar, e isso dá uma diferença muito grande, porque eles levam para casa também essa Sim. metodologia. Sim, nesse sentido a gente tem como município, né? Pacto Isso, pela Paz, o né? Ou Pacto seja, pela isso aí. Paz, que nós, enquanto Estado, também aderimos, participamos, e enquanto a Coordenadoria Regional, também de Educação, terceira CRE também, temos espaços em que nós, diretores, orientadores, vice-diretores, coordenadores também, temos os momentos onde a gente pode falar, né, momentos de escuta, e nós temos sido bem acolhidos pela nossa mantenedora nesse sentido, sabe? Porque não adianta a gente perceber a coisa, saber da coisa, e agora? Eu vou fazer o quê com essa coisa, né? Então, a gente conseguir levar para alguém que a gente sabe, essa pessoa vai te dar ouvidos, essa pessoa vai junto contigo procurar uma forma de solucionar. Uma escuta atenta. Uma escuta atenta. É o vento atento, né? E vamos lá, né? Nós falávamos no primeiro bloco, né, Sandra, sobre a estrutura da Islã, né, os 3 centros, o centro administrativo, e vocês também têm uma diretoria hoje presidida por um presidente. E como funciona? Explica para nossos ouvintes um pouco. Nós temos uma diretoria totalmente voluntária, que são 23 pessoas, empresários, né, que se dedicam para a Islã. Nós temos o nosso presidente hoje, o Henrique Purper, e mensalmente a gente tem as nossas reuniões já marcadas para o ano todo, a última quarta-feira do mês, às 11 horas, e daí a gente faz sempre num centro para eles poderem aproveitar e conhecer um pouco mais e estar junto com as crianças, que isso que é importante, estar presente. Eles não são só figuras decorativas. A nossa diretoria é uma diretoria atuante, que eles participam e estão sempre nos ajudando em todas as nossas demandas. E a estrutura também, a Fernandes Vieira é uma escola do Estado, né? Nós havíamos falado já antes. Como está a estrutura de vocês, né? A volta para o prédio? Acho que se puder trazer um pouco para os nossos ouvintes. Escola, ela este ano é um fato muito importante que a gente tem que colocar. A nossa escola este ano completou 99 anos no mês de abril. Ou seja, Quase centenária. Somos centenárias. Isso, e o nosso plano, o nosso objetivo é comemorar os 100 anos na escola. Então, uma coisa que a gente tem, assim, sempre puxado nas conversas com a coordenadoria é isso: 100 anos nós precisamos estar na escola. E quem sabe estaremos lá, né, Estaremos Isaac? lá. Podemos deixar marcado já um programa próximo ano? Vamos deixar marcado. Vamos deixar vários programas marcados para isso. E Desse período todo, 68 anos, quer dizer, vai fazer parceria com o Fernandes Vieira. Vizinhos. Vizinhos, sempre. E assim, agora, mês passado, trocou a empresa que estava realizando os serviços. Gente, só fazer uma parte. Aqui eu choro, aqui meu nariz escorre, aqui eu pulso. Tá frio, tá? Tá frio. Mas, enfim, está sendo trocado a empresa que está realizando a obra, então está em ajuste, né? Demora uns 2 meses, 3, até que a próxima empresa, então essa, comece a realizar os trabalhos. Pelo que a gente tem sido informada, a empresa, quando vir trabalhar, vem com força total. Esperamos, né, diretora? Sempre. Nós somos as pessoas mais otimistas que vocês podem imaginar. E nós estamos aqui na torcida também, pode ter certeza. Também junto. Nós estamos também neste meio tempo, tá, um processo de transporte para transportar os alunos da Islã ou daqui de baixo lá para o prédio do Moisés, enquanto isso não acontecer. Mas também já por causa da burocracia,
o processo foi e voltou já muitas vezes. Então, são muitas coisas andando junto e às vezes nenhuma não está acontecendo de fato. Mas uma hora dessas vai acontecer. Vai acontecer. E nós estaremos aqui de volta, né? Isso aí, que bom, que seja Nosso ba- logo. Nosso bate-papo tá muito bom, né? Friozinho aqui, mas nós vamos para um mais rápido intervalo e logo logo nós estamos de volta com o nosso último bloco. Estamos de volta no nosso último bloco do programa Leia. Você que conectou agora na 102.9. Estamos no ar com o podcast do Leia, diretamente aqui do Centro de Atendimento à Islã. Está aqui conosco a diretora da Islã, Sandra, e a diretora da Escola Estadual Fernandes Vieira, a Karma. Bruna, pode continuar. Então, recomeçando o nosso programa hoje com a temática O Voo da Fênix, como está a evolução da reconstrução das escolas. Acho importante, né, Isaac, retomarmos o concurso dos professores. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo pela rádio, fazemos esse convite. Estamos buscando, a partir desse concurso, a valorização de projetos de incentivo à leitura ou práticas literárias que já acontecem nas escolas. Então, você, professor, professora, diretor, que tem aí, que eu tenho certeza que acontece em sua escola, projetos de incentivo à leitura, projetos dentro de bibliotecas ou em sua sala de aula, um projeto que já está acontecendo, um projeto que já existe ou já aconteceu, faça sua inscrição. Nosso objetivo é valorizar estes professores que acreditam que a leitura e o conhecimento podem fazer parte na vida dos estudantes. E para isso, então, puxo a pergunta às nossas duas diretoras que estão aqui presentes sobre quais projetos, quais mobilizações vêm acontecendo nas escolas, buscando a reconstrução, mas aqui tange a reconstrução do conhecimento por meio da literatura, dos livros ou do uso de bibliotecas. Bom, Bruna, eu vou primeiro falar da reconstrução de um espaço físico, não, mas de uma biblioteca, né? Que bem, como já diz, um conjunto de livros. Porque a nossa escola, Fernandes Vieira, perdeu todos os livros. Casualmente, na semana passada, falávamos também, para vocês verem que, eu digo que foi semana passada, que foi ontem, porque está sempre a conversa, está sempre na pauta, de um professor que dizia: nossa, quanta tristeza eu senti quando eu precisei tirar os livros das prateleiras e os livros não saíam tão estufados de água que eles estavam por causa da água. Na época da enchente. É que o livro simboliza o conhecimento, né? Para nós que Isso. estamos numa escola, um livro tem um valor imenso. Então, assim, foi uma tristeza demais, inclusive a questão do símbolo de pôr um livro fora e inutilizar um livro, né? Mas nós tivemos e temos uma gratidão pelo Regis Borg, que eu tenho que agradecer em público, que ele fez o lançamento de um livro dele que conta a história dele. Ele foi um aluno da escola, e neste livro ele conta a história dele, de que ele viveu aqui aos arredores, né? E ele lançou esse livro na Feira do Livro, aqui de Lajeado, e depois ele fez um evento em Porto Alegre também, e tudo o que ele arrecadou na venda deste livro, ele doou para a nossa escola. Que legal. Foi em torno de R$ 4.500. E com isso a gente fez uma pesquisa entre os professores de quais os livros que os professores achariam assim que seriam os mais oportunos para o momento. E a gente adquiriu, então, livros e recomeçou
a construção de uma biblioteca. Entre eles, vários livros que a professora Bruna indicou numa formação que a gente fez. Bruna, estão feliz. lá os livros também, professores de alfabetização, professores de anos finais também utilizando os livros. Então, estamos começando por aí. A gente sabe que parcerias... Pode terminar. E também temos a parceria com vocês, né? E estamos recomeçando. E precisamos, gente. Precisamos. Eu lamento, eu tenho que dizer assim uma coisa, talvez alguém venha e diga, mas eu levei livros lá para a Escola Fernandes Vieira e não foi aceito. O que acontece? Nós não estamos no nosso espaço, nós não temos muito espaço, então, livros didáticos, ou seja, livros que foram usados no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, esses livros agora, no momento, eles, aqui onde nós tínhamos espaço, eles seriam úteis e muito para recortes, para várias coisas. Mas neste momento, lá na Moisés, nós não conseguimos recebê-los. Então, nós precisamos de livros literários mesmo, que possam e que são úteis, que são lidos até o 9º ano. Tá? Isso, né, Isso diretora é uma Karma, coisa lembrar da assim, faixa etária dos da estudantes, faixa né? etária. Então, literatura infantil, de alfabetização, livros para ensino fundamental 1, quem Isso. tiver em casa um diário de um banana, esses livros que atraem os nossos estudantes, né? São livros que foram adquiridos, né? Justamente por atrair. Fundamental 2, ali, Fundamental 1, Fundamental 2. Fundamental 2. Esses são os livros que atraem e que são lidos pela nossa Livros de clientela. mistério, coleção Vagalume, quem tiver em casa pode trazer. Às vezes a gente já leu 2, 3, 4, 5 vezes. O livro não precisa ficar guardado, ele não deve, ele precisa girar, né? Então, gire, pode fazer girar lá para a nossa escola. Sabe que na enchente o pessoal traz muita roupa, comida, enfim. E teve um grupo de pessoas de Farroupilha que entrou em contato conosco e disse, nós queremos trazer livros, doar livros. E vieram livros novos. Quando vocês falavam em coleções, as coleções lindíssimas, todas elas embrulhadas, a gente abrindo aquela coisa com cheirinho, né, do novo, para a nossa biblioteca. E aproveitando, falando em projeto, a Isla está agora com um projeto lindíssimo, retornando, né? A Sacola da Leitura. Esse projeto, ele tem o objetivo de incentivar a criança a ler, mas também as famílias. Então, essa sacola vai para a escola, para casa, aonde vai ter um caderno para poder fazer o relato de como foi esse momento de ler em família. Então, são várias obras que vão estar junto nessa sacola para que a família possa ter esse momento de desligar a tela, sentar e conversar, ler e ter essa troca. E nós temos esse projeto, foi via incentivo a Fundo da Criança, né, que a gente conseguiu patrocinadores que estão, então, dando essa oportunidade para nossas crianças poderem ler e poder levar para casa. Então, é um projeto lindíssimo. Sabe, diretora Sandra, te ouvindo, me remeto à frase do Mário Quintana, que diz que o caminho mais curto entre a felicidade é o de um livro, né? E fazer esse convite, diretora Sandra, traz a questão das famílias leitoras. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, quiser trazer uma prática literária para sua casa, nós temos o caderno Leia, que você pode ler com o seu filho, com o seu neto, fazer as atividades. Lá nós cuidamos para sempre ter de 2 a 3 gêneros textuais, tem sugestões de atividades com lógica. Então, se você não consegue adquirir livros com frequência, dentro do Jornal A Hora, às terças e sábados, nós temos o Caderno Leia, que está recheado de atividades que podem encurtar esse caminho da felicidade para você e para sua família. E no Leia Minha Professora, a gente coloca sempre projetos de leitura, então já são 2 projetos que a gente pode colocar, né, Bruna? Com certeza. E doem livros, né, para a escola, para Fernandes Vieira, para a Islã, alguma escola perto da sua casa, sempre precisamos, as crianças precisam, né? Então, para fecharmos o nosso podcast, que está muito especial, muito legal conversar com vocês duas, né, de trazer a realidade para todos os nossos ouvintes. Sandra, Karma, obrigado, né? Se querem dar uma palavrinha de encerramento, fiquem à vontade.
Eu, então, em nome de toda a comunidade da Escola Fernando Vieira, que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouquinho da nossa prática, da nossa escola. Né? Agradeço, então, imensamente e estou sempre à disposição quando quiserem. Estamos aí. Sandra, obrigado pelo espaço, né? Também cedido. Gostaria de agradecer, então, essa oportunidade, em nome da Islã, de poder falar um pouquinho e também convocar, né, a comunidade, quem está nos ouvindo, doem livro. Doem porque faz a diferença. Quando as crianças estão passando por uma situação, elas poderem sonhar, sair um pouquinho, olhando aquele livro e viajando, vamos dizer assim, faz toda a diferença. Às vezes, é o único momento que elas têm de elas mesmas ter aquele carinho com elas. Então, doem livro. Bruna, obrigado. Encerrando mais um programa. Que programa lindo, né, Isaac? Um programa frio, gelado externamente, mas internamente nosso coração sai quente, cheio de emoção, cheio de esperança e fechando com o livro do Pequeno Príncipe, né? É o tempo que dedicamos à nossa Rosa que faz ela tão importante. E com certeza é o tempo e a dedicação que essas gestoras, assim como tantas outras que nós conhecemos pelo caminho, dedicam às suas escolas, aos seus estudantes, às suas comunidades, que fazem deles essas potências que são. Seguimos, não é mesmo, Isaac? Seguimos. Queremos agradecer você que ficou conosco até agora. Fique ligado na 102.9 e no portal do Grupo A Hora com as principais notícias do Vale do Taquari e do Estado. Até o próximo programa. Estaremos lá. Um abraço.